Bom, última semana de novembro, e mesmo quem não gosta de clima de fim de ano, acaba ouvindo sempre a mesma pergunta: como é que foi seu ano, né? E naturalmente a gente acaba fazendo um balanço do ano. Não um balanço de contas, né? Mas um balanço de existência. O que eu fiz da minha vida nesses últimos 12 meses? A cultura que a gente vive, ela adora transformar essa pergunta numa espécie de julgamento de final de ano. Como se a cada mês de dezembro um mini tribunal fosse montado dentro da nossa cabeça, né? De um lado, a gente tem um eu ideal, que planejou e criou estabeleceu um monte de metas e de objetivos a serem alcançados, e de outro, o eu real, né? Aquele eu que passou o ano cansado, cheio de situações contraditórias, de sentimentos contraditórios, cheios de desvios nas rotas e nas metas que a gente estabeleceu, cheios de improvisos para resolver problemas da vida que são naturais e que dependem de outras situações e de outras pessoas e não da gente. O resultado dessa comparação, dessa avaliação, normalmente é uma situação uma sensação de insuficiência, né? É aquele sentimento de, putz, eu podia ter feito mais, eu podia estar em outro lugar, eu podia estar numa situação melhor. A ideia de olhar para a própria vida e avaliar a própria vida, ela não é nova, né? Platão, ele já dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esse exame, em todo caso, ele não é uma auditoria, não é um relatório de desempenho. Para Platão isso era outra coisa, era uma curiosidade radical sobre a própria existência, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Que tipo de pessoa eu estou me tornando, eu tenho me tornado? Como eu tenho evoluído? Como eu tenho me transformado em alguém melhor? Né? Em que eu estou me transformando a partir das escolhas que eu tenho feito? Acontece que muitas vezes a gente acaba que troca essa curiosidade por uma espécie de planilha de performance. Em vez de perguntar quem eu estou me tornando, acaba que a gente se pergunta: eu entreguei o que eu prometi para mim mesmo no começo do ano? Ter meta não é um problema, né? As metas, elas podem ser úteis. Ter objetivo dá uma direção no meio do caos que a gente vive. Quero mudar de área, quero escrever mais, eu quero ter mais tempo com meus filhos, quero cuidar da minha saúde. Isso tudo pode funcionar como uma bússola que orienta a gente para um caminho bom de melhoria e de evolução na existência. Ajuda a tirar a vida do modo totalmente aleatório, né? E também dá um pouco, né, de forma para os nossos desejos. A gente às vezes consegue, a partir dessas metas, direcionar e orientar esses nossos desejos. O problema, ele começa quando o objetivo vira determinação rígida, né? Quando vira sentença, do tipo, até os 30 eu preciso estar ganhando X, né? Ano que vem eu tenho que estar em tal cargo na minha carreira, né? Em 6 meses o meu corpo, o meu currículo, a minha conta bancária tem que estar num lugar Y qualquer. Quando isso se mistura com trabalho e dinheiro, esse risco aumenta ainda mais. Porque carreira e finanças, que normalmente são os pontos fundamentais que a gente coloca como meta, eles não dependem só de vontade, né? Depende de conjuntura econômica, depende de decisão de outras pessoas, depende da nossa saúde, de privilégios que a gente tem, sorte que a gente dá, né, no meio do caminho, depende de acasos, né? E de uma série de fatores que simplesmente escapam do nosso controle. Quando eu organizo esse balanço da minha vida, né, como se tudo fosse resultado direto de mérito ou de falha individual, a conclusão sobre a nossa vida, ela vem envenenada, né? Se não aconteceu, a culpa foi minha. Acho que talvez valha a pena separar essas duas coisas. O que realmente depende de mim e o que depende de fatores externos, mesmo que eu me esforce muito. Depende de fatores aleatórios, fatores que eu não controlo, né? Não depende só de você ser promovido, não depende só de você ganhar mais, não depende só de você publicar um livro, mudar de país, não depende só de você ser amado, ser reconhecido, nada disso depende só de você. Depende de você, sim, se aproximar de uma área que faça sentido, estudar, se organizar, escrever alguma coisa, tentar, isso depende de você. Alcançar isso é outra história. O caminho
estabelecido como meta é saudável, o objetivo final não alcançado, se não depende só de você, não depende só de você. Não deve ser motivo de sofrimento e de angústia. Né? Confundir esses dois planos é receita certa para essa angústia. Um outro ponto fundamental e importante é que a vida ela não acontece numa linha reta, né? Ela acontece normalmente em movimentos circulares, espirais, né? Tem ano que a gente pode começar as coisas, tem ano que a gente tem que cuidar do que já foi começado em anos anteriores, né? Tem anos tem períodos que é período da gente perder, da gente recomeçar, né? Tem ano e tem período que é simplesmente momento de aguentar firme, de passar por certas tribulações, por certas dores, né? Nem todo ciclo é ciclo de colheita, né? Às vezes o que você fez só foi sobreviver a uma doença, a um luto, a um esgotamento, a uma tragédia, a um problema ou crise familiar. E tudo bem, você sobreviveu, é o mais importante, né? Obviamente que isso não fica bonito na lista de metas, né? Mas diz muito sobre quem você é e o que você fez ao longo do ano. Um jeito interessante de olhar para o ano, né, é fazer uma pergunta incômoda do viver de novo. Né? A lógica do eterno retorno do Nietzsche. Né? Que seria traduzido para essa situação do seguinte modo: se você fosse obrigado a repetir esse ano exatamente como ele foi, em todas as situações, né, do dia primeiro até o momento atual, passando por todos os momentos, por todos os processos, cada uma das ações que aconteceu com você e com todo mundo se repetissem, quais momentos você aceitaria viver de novo, mesmo com dor? Quais momentos você olharia para as suas atitudes e para os seus atos e os repetiria de forma sem arrependimentos, né? Quais relações, quais decisões, pequenos gestos você reconhece como seu realmente, mesmo sem ser um final feliz? Quando a gente pensa, né, no eterno retorno do Nietzsche, essa pergunta, né, essa reflexão, ele ajuda a separar o que foi só pressão de fora daquilo que de alguma forma carregava o seu desejo, o que você realmente queria fazer. Né? Em vez de um balanço baseado só em checklist de conquistas, dá pra gente perguntar em que momento deste ano eu fui mais fiel a mim mesmo, né? Onde eu me traí só para caber nas expectativas dos outros, o que eu fiz por medo de ficar para trás e não porque realmente eu queria fazer, né? Que pedaços da minha vida estão pedindo encerramento, estão pedindo um fim? E quais ainda merecem chance? Quais ainda eu devo continuar tentando? Mesmo sem garantia de que eu consiga alguma coisa. As metas, né, quando elas são usadas com cuidado, com parcimônia, podem ser uma espécie de acordo provisório com o futuro. Eu gostaria de caminhar numa direção, se as condições permitirem. O problema é quando elas viram sentença, né? Se eu não chegar lá, eu não presto. Se eu não chegar lá, eu fui incompetente. Isso tudo depende só de você, que é um discurso muito recorrente, né, dos coaches atuais. A partir daí, dessa situação, o objetivo deixa de organizar a vida e passa a sufocar a vida. Então veja, eu posso ter uma meta que organiza a minha vida, ou eu posso ter uma meta que sufoca a minha vida, né? E isso ainda é mais cruel. Quando o assunto são situações financeiras e profissionais, que, como eu já falei, dependem muito pouco só da gente mesmo, isso se torna mais angustiante. A pressão sobre a gente mesmo é muito maior, né? A gente vive num ambiente que repete o tempo todo: se você quiser, você consegue. Tudo depende de foco e disciplina. Esse mantra, né, ele parece motivador, mas esconde uma armadilha muito cruel. Se não deu certo, o fracasso é sempre seu, né? Fatores externos, eles não são considerados. E você fica sozinho com a culpa. E a culpa vai lhe trazer angústia, vai lhe trazer dor, vai lhe trazer sofrimento. Isso não só é falso, né?
como também é conveniente para muita gente. Um sujeito que se culpa por tudo tem menos energia para questionar o contexto em que ele está inserido, né? Tem menos energia para perceber, né, que boa parte dos seus objetivos e das suas metas não alcançadas dependem de uma estrutura social ou econômica que lhe é imposta. Mas quando a gente só nos culpa, quando a gente só culpa, quando essa culpa é trazida para nós mesmos, a gente deixa de lado toda a possibilidade de questionar o que vem de fora, né? Então, fazer balanço, ele pode ser outra coisa, menos ser um tribunal, mas ser efetivamente uma investigação honesta sobre o que aconteceu no ano. Em vez de a gente perguntar o que eu não consegui, talvez seja mais interessante a gente perguntar o que eu descobri sobre mim, que eu preferia não saber, mas que agora está claro, né? Que limites eu encontrei esse ano? Que limites físicos, emocionais, que limites éticos me pediram de atingir certos objetivos e certas metas? E que limites éticos não me impediram de buscar isso tudo? Né? Como eu posso respeitar esses limites melhor no próximo ciclo e principalmente como reconhecer esses limites para que minhas próximas metas estejam adequadas ao que eu posso alcançar, né? É importante perguntar em que lugar a minha vida está sendo decidida só por inércia, né? Que pequenas mudanças são possíveis, de fato, com os recursos que eu tenho hoje. Assim, colocar objetivos na vida, ele é importante, como eu já falei. Sem algum tipo de projeto, a gente vai sendo levado pela maré dos outros, pelo desejo dos outros, pela expectativa dos outros. Mas objetivos mais saudáveis são aqueles que deixam espaço para o imprevisto, que respeitam ciclos, que admitem revisão, né? Esses objetivos eles são importantes para apontar uma direção, mas eles não podem exigir perfeição. No fim, esse balanço de fim de ano não precisa ser um veredito sobre o seu valor. Ele pode ser uma pausa, uma chance de olhar com um pouco mais de sinceridade para o que está acontecendo com você mesmo. Não para se absolver de tudo, né? Nem para se condenar por tudo, mas efetivamente para recuperar um pouco de autoria, né? De agência, de poder decisório sobre sua própria vida, sobre sua própria história. Então a pergunta talvez não seja o que eu deveria ter feito este ano, mas dado quem eu sou, dado o mundo em que eu estou, né? Dado o tipo de vida que eu ainda quero tentar construir, se esse balanço ajudar a formular essas perguntas com um pouco mais de clareza e te der metas que não vão te produzir angústia no próximo balanço, ele já cumpriu um papel bem mais digno, né, do que te convocar para mais um ano de autoacusação e de culpa. Muito obrigado, um abraço.